Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo vence o Palmeiras no Allianz Parque e encosta de novo na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo aqui que eu uso aqui no canal para acompanhamento de resultados em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes, jogadores. Agora o Flash Score tem estatística individualizada de todos os jogadores dos principais campeonatos do mundo a cada partida. Então tudo isso você tem de graça no seu celular. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de domingo, depois do Flamengo ter vencido o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. Num jogo, numa bela atuação do Flamengo, em especial no segundo tempo. Num jogo em que a gente sempre fica muito na expectativa do que podem nos apresentar quando se enfrentam Flamengo e Palmeiras, dois dos times que já nos últimos 6, 7, 8 anos aí brigando pelos principais títulos do futebol brasileiro, e os dois com trabalhos muito bem sucedidos, cada um à sua maneira, e que toda vez que se enfrentam é um chamariz muito grande. E na partida de hoje, o Flamengo acabou levando a melhor, num jogo que o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, e num jogo em que o Flamengo conseguiu se ajustar e crescer na partida e vencer por 2-0 com 2 gols na etapa final. É lógico que eu vou ter que falar de arbitragem aqui, e vou falar já, porque para mim os 2 pênaltis que aconteceram no jogo não deveriam ter sido marcados. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a função, a forma como os dois times trocaram ali o domínio, a tentativa de domínio das ações, e como o Palmeiras conseguiu ser melhor no primeiro tempo e como o Flamengo conseguiu ser melhor no segundo. O Palmeiras não teve o Felipe Anderson, que tem funcionado muito bem aberto pela direita. O Mike jogou no lugar dele e não funcionou, nem de longe funcionou. Na frente, o Vitor Roque fez uma partida muito ruim, uma partida em que ele praticamente, em momento algum, conseguiu dar sequência às jogadas. E Estevão e Facundo Torres, por trás do Vitor Roque, conseguiram na primeira meia hora gerar ali um bom volume de jogo para o Palmeiras. Mas isso foi diminuindo e o Palmeiras perdeu um pouco a capacidade de gerar esse desequilíbrio, fazer essa bola chegar com mais rapidez, principalmente para o Estevão na ponta direita, com o passar do tempo ali, depois de 30, 35 do primeiro tempo, depois que o Palmeiras perdeu o pênalti. E ali o Flamengo foi conseguindo neutralizar melhor esse passe um pouco mais acelerado do Palmeiras. O Flamengo conseguiu impedir as trocas de um lado para o outro, especialmente depois que o Michael entrou no segundo tempo no lugar do Cebolinha. O Cebolinha jogou muito mal de novo, né? Mais uma partida muito ruim do Cebolinha. E aí o Flamengo foi aos poucos mantendo uma solidez defensiva muito interessante, especialmente depois dos 35 do primeiro tempo, e com o passar do tempo foi crescendo, em especial com o posicionamento do Luiz Araújo um pouco mais por dentro, saindo da ponta direita e vindo trabalhar por dentro, mais próximo do Gerson, sendo uma opção de passe mais fácil para o Everton Araújo, e principalmente depois que o Michael entrou no segundo tempo, quando o Flamengo conseguiu impor muita dificuldade para o lado direito de ataque do Palmeiras. Então o Felipe Luiz fez boas leituras no jogo, em especial a troca do Cebolinha pelo Michael, e mais uma vez é um tema que a gente já falou por aqui, né? Eu mesmo fiz uma crítica aqui recente da escolha do Felipe Luiz pelo Michael em detrimento ao Cebolinha, e já revejo a minha posição, né? Acho que está muito claro que o nível do Cebolinha agora, especialmente de participação, de tomada de decisão, o Michael, ainda que se enrole em tomada de decisão, ele dá um ritmo para o time muito maior do que o Cebolinha, e isso aconteceu no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras teve algumas bolas que passaram ali perto da área, algumas bolas procurando o Vitor Roque, basicamente tirando o pênalti. O Palmeiras não teve nenhuma grande chance de gol, porque o sistema defensivo do Flamengo funcionou muito bem, né?
os dois zagueiros, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, jogando muito bem. O Alexandre fazendo uma partida espetacular no sentido de fazer a cobertura ali no combate com o Estevão. E sendo uma bola de segurança na saída, não deixou que o Palmeiras gerasse muitas oportunidades. Se a gente pega aqui as estatísticas do jogo, que eu peguei lá com o pessoal do app do Flash Score, você vê no primeiro tempo, o Palmeiras teve no total 5 finalizações, apenas 2 no alvo, né? E essas 2 no alvo exatamente no lance do pênalti e no rebote do pênalti. Então, se você observar, o Palmeiras não conseguiu construir a jogada, o Flamengo protegendo muito bem essa faixa central. E no segundo tempo, com o passar do tempo, o Flamengo conseguiu proteger ainda melhor essa faixa central, o Michael fazendo uma dobradinha junto com o Alexandre pelo lado esquerdo e conseguindo claramente tirar um pouco da capacidade do Estevão de ser diferente, de quebrar a marcação, de fazer uma jogada. O Palmeiras foi claramente diminuindo a capacidade de ter ritmo e o Flamengo passou a ter um pouco mais de posse de bola, porque no segundo tempo o Flamengo passou a ter, em especial até fazer 1-0, uma capacidade maior de ter o Gerson controlando por dentro, de ter o Luiz Araújo afunilando e trabalhando por dentro. Assim, o Flamengo conseguiu tirar um pouco de ritmo de jogo do Palmeiras e conseguiu, aos poucos, ir construindo para tentar chegar ao gol do Palmeiras. Não, até o lance do pênalti não tinha nenhuma chance muito clara, mas em várias oportunidades a bola chegou ali para o Bruno Henrique fazer uma puxada de marcação, a bola chegou para o Luiz Araújo para dar um passe que correu algumas vezes na área ali, acabou não gerando finalização, até o lance do pênalti. Depois que o Flamengo faz 1-0, o jogo é bem modificado, com o Palmeiras tendo que ir para cima. As mexidas que o João Martins fez não melhoraram o time no sentido de ser mais agressivo. Ele terminou o jogo com vários atacantes, né? Terminou o jogo com Flaco Lopes, Paulinho, Maurício, Estevão, e depois entrou ainda o Luiz, mais o Veiga no lugar do Gustavo Gomes. Então terminou um time muito ofensivo, terminou um time com muitos jogadores na frente da área e praticamente a melhor chance do Palmeiras no jogo saiu já com o jogo 2-0, naquele bate e rebate que sobrou pro Flaco Lopes e o Rossi defendeu. Uma grande defesa, mas isso aí já era nos acréscimos, acho que, se eu não me engano, foi o último lance do jogo. Então o Flamengo conseguiu, fechando essa faixa central e depois neutralizando, e aí mérito do Felipe Luiz nesse posicionamento do Michael, e depois da troca do Michael para o lado direito para a entrada do Ayrton Lucas como um segundo lateral ali para fechar o lado direito, o Flamengo conseguiu neutralizar bastante esse lado direito do Palmeiras. Vamos falar de arbitragem. Para mim, uma arbitragem bem confusa do Ramon Abate Abel. Por que será, né? E olha que esse árbitro vai estar no Mundial. E para mim, os 2 pênaltis do jogo não deveriam ter sido marcados. O pênalti do Varela, para mim, olhando a câmera por trás do gol, é evidente que o toque da mão do Varela, do cotovelo do Varela, foi fora da área. E acho que ali eu não entendi a chamada do VAR para o árbitro ir lá, né? Mas é porque ele não tem... Cara, das duas uma. Ou ele vê que o toque foi fora da área, e para mim havia elementos. A câmera por trás do gol tem a perna direita do Varela em cima da linha. Qualquer coisa, uma linha, ela não é grossa a ponto de estar em cima da linha. A perna direita do Varela, o restante do corpo do Varela e o cotovelo do Varela projetado. Então, se a perna dele está em cima da linha, é evidente que o cotovelo dele está fora da área. Então, para mim, eu não entendi em hipótese nenhuma a chamada. Não tem explicação para haver chamada. Porque ou ele dizia, não é conclusivo, mantém a marcação do pênalti, já que o Ramon Abate Abel deu o pênalti no campo, ou ele vai e fala, foi fora da área. Eu estou olhando aqui e para mim tinha elementos para ele ver que foi fora da área. Então, para mim, o pênalti a favor do Palmeiras, para mim, ele é falta
com o toque do cotovelo do Varela. Aliás, uma entrada na bola muito irresponsável do Varela. Para mim, há elementos para você ver que aquilo foi fora da área. O árbitro, o VAR, o Wagner Hillway, chamou o Ramon Abate-Abel claramente porque ele não tem segurança no que ele está fazendo ali. Claramente ele não tem segurança do que ele está fazendo ali. Porque das duas, uma. Ou ele diz, não tenho elementos para mudar a decisão, mantenho o que está no campo, não preciso o árbitro e o monitor, 5 minutos no total. Ou ele diz que para mim havia elementos, diz que o toque foi fora da área. Então, para mim, o pênalti marcado do Palmeiras não deveria ter sido marcado. Deveria ter sido marcado falta, porque para mim o toque é nítido com a câmera por trás. E a câmera por trás do gol, eu me refiro à câmera que está atrás do gol do Palmeiras, tá? A câmera do outro lado do campo. Ela, você vê que o toque é fora da área. Então, ok. Para mim, esse pênalti não deveria ser marcado. O Piquerez bateu, o Rossi fez uma defesa e depois fantástica a reação, ainda mais rápido do que ele foi no pênalti contra o Gabigol, porque 2 ou 3 rodadas atrás, o Rossi pegou o pênalti do Gabigol e depois de pegar o pênalti do Gabigol, o Gabigol fez o gol no rebote, com o Rossi também ainda diminuindo no rebote, mas o Gabigol conseguiu tirar dele. Dessa vez ele chegou abafando e o Estevão chutou em cima do Rossi. Então, assim, para mim não deveria acontecer o pênalti. E o pênalti no Arrascaeta, para mim também não deveria ter sido marcado. Acho que o Murilo, ele contribui para que o árbitro possa marcar pênalti. Por quê? Porque ele toma um traço, ele toma um drible e ele não tem possibilidade de disputar a bola. Então, isso ele contribui. Mas acho que o braço colocado na frente do Arrascaeta é o braço com nenhum impacto. E a reação do Arrascaeta de depois dar uma mini passada e depois cair, acho que fica claro para mim que aquilo não é para se marcar pênalti. Então, só para dar um exemplo, o Arias, do Fluminense, teve um lance muito parecido contra o Botafogo, que ele corta para dentro, no final do jogo ele corta para dentro na área, um braço igual, e ali o pênalti no Arias não foi marcado, na minha visão, corretamente. Para mim, o pênalti no Arrascaeta não deveria ter sido marcado. E aí o Wagner Hillway, que não tem segurança nenhuma do que está fazendo na cabine do VAR, chamou o árbitro e o Ramon Abate-Abel, que estava muito seguro do não pênalti, mudou de ideia e deu o pênalti para o Flamengo. O Arrascaeta bateu e fez 1-0. Acho que muito da diferença do jogo se dá que o Palmeiras, na minha interpretação, no que eu acho, teve um pênalti que não era para ser marcado para ele e perdeu o pênalti. O Flamengo, na minha interpretação, teve um pênalti que não era para ser marcado para ele e o Flamengo fez o pênalti. E no mais ainda, tem alguns outros lances bem questionáveis, bem discutíveis. Por exemplo, a entrada do Gustavo Gomes, uma solada de cima para baixo na chuteira do Luiz Araújo, já tinha cartão amarelo, lance claro e evidente de cartão, e ele não deu. Eu não sei nem se ele deu a falta, mas um lance claro e evidente de cartão, manual, né? Solada de cima para baixo, se vai na chuteira, amarelo, se vai na meia, se vai no tornozelo, vermelho direto. Era lance para amarelo, o Gustavo Gomes já tinha, porque tinha impedido um lance promissor do Bruno Henrique na linha de fundo, e o árbitro acabou não dando. Enfim, mais uma arbitragem bem questionável, mais uma arbitragem que saiu de campo com reclamação dos dois times. Os dois times saíram reclamando. O Palmeiras reclamando da marcação do pênalti no Arrascaeta, o Flamengo reclamando da marcação do pênalti, marcação do pênalti em cima do Arrascaeta, o Flamengo reclamando da marcação do pênalti do Varela, que deveria ter sido marcado fora da área, e para mim há elementos disso, além do Flamengo reclamar da não expulsão do Gustavo Gomes. É aquilo, né? Se o Palmeiras vencesse, abriria 7 pontos, não estaria nem de longe com o campeonato encerrado, porque tem muito campeonato pela frente, como eu disse, não sou irresponsável de dizer isso, mas seria uma excelente vantagem. O Flamengo ganhando esse jogo, ele traz de volta aqui a classificação do campeonato lá no app do Flash Score. Flamengo, de novo, traz o campeonato para apenas 1 ponto, né? O Flamengo com 21, o Palmeiras com 22. Gravei esse jogo antes do resultado de Fortaleza e Cruzeiro, então não sei o que aconteceu. Mas
é um indício de que esse campeonato vai ser muito disputado, muito equilibrado, né? Você tem Flamengo e Palmeiras muito, muito, muito com a corda esticada nesse campeonato, pensando muito grande nesse campeonato. Ambos têm o mesmo calendário, né? Ambos estão vivos na Copa do Brasil. O Flamengo ficará vivo na Libertadores, né? Porque é só ganhar do Tátira por qualquer placar que ele está classificado. O Flamengo, então, está vivo na Libertadores, está vivo na Copa do Brasil e ambos terão Mundial de Clubes, né? Então, ambos vão para o Mundial de Clubes da FIFA, então não tem nada, e os dois estão muito, muito afim desse Campeonato Brasileiro, então tem muita coisa pela frente. Ainda tem que ver o ritmo que o Cruzeiro vai estar. O Red Bull Bragantino também pode chegar a 20 pontos, então você pode terminar essa rodada Palmeiras 22, Flamengo 21, Cruzeiro e Red Bull Bragantino 20. Tem que ver o que o Botafogo vai fazer em termos de reação. O Botafogo não jogou nessa rodada. Tem que ver se o Corinthians com o Dorival pode reagir. Enfim, é muita coisa ainda muita coisa pela frente. Mas, sem dúvida, como eu botei na thumb, uma vitória maiúscula do Flamengo. O Flamengo que não perde para o Palmeiras dentro do Brasileirão desde 2018, né? Então, assim, são muitos jogos que o Flamengo não perde para o Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. Perdeu na última visita ao Allianz Parque na temporada passada, mas foi pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, o Flamengo tem conseguido não perder para o Palmeiras nas últimas 14 partidas. São 6 vitórias do Flamengo e 8 empates dentro do Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa. Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.